Paz, Senhor, irmãos. Bom dia a todos, né? Amém? Vamos iniciar nossa aula, amém? Vamos abrir Mateus 20. Mateus 20. Nós vamos falar um pouco hoje sobre a parábola dos trabalhadores e a vinha, amém? Eu vou ler, tá bom? Os irmãos vão acompanhando aí com bastante atenção, por favor. Diz assim: porque o reino dos céus é semelhante a um homem, pai de família, que saiu de madrugada a assalariar trabalhadores para a sua vinha, e ajustando com os trabalhadores a um dinheiro por dia, mandou-os para a sua vinha. E saindo perto da hora terceira, viu outros que estavam ociosos na praça, e disse-lhes: ide vós também para a vinha, e dar-vos-ei o que for justo. E eles foram. E saindo outra vez, perto da hora sexta e nona, fez o mesmo. E saindo perto da hora undécima, encontrou outros que estavam ociosos, e perguntou-lhes: por que estáis ociosos todo o dia? Dizendo-lhe eles, porque ninguém nos assalariou. Disse-lhes ele: ide vós também para a vinha e recebereis o que for justo. E aproximando-se a noite, diz o senhor da vinha ao seu mordomo: chama os trabalhadores e paga-lhes o jornal, começando pelos derradeiros até aos primeiros. E chegando os que tinham ido perto da hora undécima, receberam um dinheiro cada um. Vindo, porém, os primeiros, cuidaram que haviam de receber mais. Mas, do mesmo modo, receberam um dinheiro cada um. E recebendo, murmuravam contra o pai de família, dizendo: estes derradeiros trabalharam só 1 hora, e tu os igualastes conosco, que suportamos a fadiga e a calma do dia. Mas ele, respondendo, disse a um deles: amigo, não te faço agravo. Não ajustastes tu comigo um dinheiro? Toma o que é teu e retira-te. Eu quero dar a este derradeiro, tanto como a ti. Ou não me é lícito fazer o que quiser do que é meu? Ou é mau o teu olho, porque eu sou bom? Assim os derradeiros serão primeiros, e os primeiros derradeiros, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Amém? Vamos orar. Senhor Deus de poder e glória, eu louvo e engrandeço o teu nome, Pai, porque o seu reino, Senhor, se manifesta entre nós, Pai. E, ó Deus, no seu reino, Senhor, as coisas são muito diferentes do reino mundano, Pai. Então, ó Deus, nos ajuda, Senhor, a viver sob a direção do teu reino, Pai. E que, ó Deus, o reino mundano, Senhor, seja para o mundo, Pai. Mas que o reino que domine sobre as nossas vidas, Pai, seja sempre o teu reino, Pai. Venha sobre nós, Pai, o teu reino. Em nome de Jesus eu te peço, Senhor. Amém. Irmãos, antes de entrar propriamente na parábola aqui, eu quero falar um pouco do que eu tenho lido nos livros que o Felipe colocou para nós estudarmos, né? E assim, na última aula eu trouxe uma definição de parábola, e eu preferi trazer a definição de parábola do dicionário que nós temos à disposição. Por quê? Porque quando você vai ler o livro, né, o pastor Celso até trouxe uma outra definição de parábola, e ele até disse: olha, não é legal você trazer uma definição de parábola do dicionário. Mas, ao mesmo tempo, eu particularmente, eu entendo que também não dá para eu definir parábola como o pastor Celso definiu, porque todos
estudiosos a respeito das parábolas de Jesus têm uma visão completamente diversa de parábolas. Então, quando você pega o livro te introduz num debate teológico a respeito de parábolas, né? Principalmente no capítulo 2, interpretando as parábolas do Craig, ele te introduz num debate teológico sobre as parábolas. Então, cada autor ali, cada teólogo que discute sobre a parábola tem uma visão e uma definição do que é parábola. Eu posso definir como o pastor Celso definiu. É uma história que ou alguém já viveu ou que alguém ainda vai viver. Mas fala de uma história real. Mas também assim, se eu pegar essa história que nós estamos avaliando, que nós vamos avaliar aqui hoje, nós perceberemos que é uma história completamente assim introduzida no nosso cotidiano, porque na época em que Jesus trouxe essa parábola, os proprietários de vinha faziam isso mesmo, né? Na época, principalmente na época de colheita, ou na época de arar os campos, ou de fazer o plantio, os donos das lavouras, das vinhas, eles saíam mesmo, iam ao centro da cidade, e ali tinham vários trabalhadores dispostos a trabalhar pelo dia. Então, assim, em São Bernardo do Campo, há alguns anos atrás, uns 40 anos atrás, quando a Ford, principalmente na época do nosso atual presidente, aí, que ele era líder sindical, as empresas buscavam as pessoas exatamente nos grandes centros. Elas iam lá e via com o carro de som buscando funcionários para trabalhar. Passava na porta chamando. Por quê? Porque a demanda era muito grande de empregos e tinha pouca gente para. Então eles saíam buscando pessoas. É mais ou menos o que acontecia nas épocas de lavoura, de colheita, de plantio. Então você tinha uma demanda muito grande de trabalho naquela época. Então os donos das vinhas ou das lavouras iam buscando essas pessoas. Isso era parte do cotidiano. O que não é parte do cotidiano daquela época é sair nos horários que esse dono da lavoura saiu, da vinha saiu. Por exemplo, esse senhor da vinha aqui, ele saiu em horários que era completamente descartado. Quem aqui pensa em contratar alguém para trabalhar o dia? Por exemplo, você faz um horário lá no seu trabalho das 8 às 5. Aí você chega às 4 da tarde para contratar alguém para trabalhar para você? Para trabalhar só até às 5? Na nossa realidade hoje não faz parte da nossa realidade, até porque se você sair às 5 para trabalhar, você vai definir a carga horária dele para frente. Hoje as pessoas trabalham, as empresas funcionam 24 horas, em sua grande maioria, né? Os comércios, principalmente, funcionam 24 horas. Então você tem turno funcionando 24 horas por dia. Aquela época não, existia um horário de trabalho pré-definido. Então ninguém trabalhava fora daquele horário. Hoje ainda em cidades do interior, por exemplo, se você chegar em Suzano, que é do lado de São Paulo, num domingo, 4 horas da tarde, você não encontra uma loja aberta. Você não encontra uma loja aberta. Você pode encontrar um supermercado ou outro, mas no centro de Suzano, a partir das 14 horas as lojas já estão fechadas no domingo. Em São Paulo, talvez funcione diferente, mas mesmo o centro de São Paulo tem um horário de funcionamento, né? Mas você vai lá na minha vila, lá, às vezes é 5 horas da tarde, está tudo aberto ainda. Então, tudo muda, né, à medida que as coisas vão evoluindo. Mas, entrando, né, no debate teológico do livro, você percebe que, além deles terem uma visão completamente diversa de parábola, eles também têm uma discussão que é um tanto central no primeiro e segundo capítulo do livro do Craig lá, que assim, é a questão da alegoria para interpretar as parábolas. No final, o Craig entende que existe alegoria nas parábolas. Mas talvez o maior problema dessa questão da alegoria seja o fato de cada pessoa vir alegorizar de um jeito que foge um tanto do que realmente a palavra quer trazer. E a palavra,
as parábolas de Jesus, assim como muitos textos que nós lemos na Bíblia, e as pessoas interpretam de formas tão diversas. Um texto desses, por exemplo, é a pregação do pastor Wagner, no culto em Suzano, do aniversário. Se você pegar aquela passagem do Vale dos Ossos Secos, você vai ouvir pessoas pregando aquela passagem, e às vezes tem pessoas que fazem uma interpretação tão fora de sentido, que você fica... Eu fico perguntando o exercício hermenêutico que ele fez para chegar naquelas conclusões que ele tirou. Porque tem gente que força a barra. E as parábolas de Jesus é muito assim. Por quê? Porque uma coisa que eu lendo ao longo da minha vida percebo, e assistindo pregações e vendo os grandes pregadores se manifestando, um dos grandes embates, não só na vida cotidiana quanto na vida cristã, é a necessidade que nós vivemos de estarmos certos sobre aquilo que falamos ou do que cremos. Então nós queremos sempre achar um ponto em que nós estejamos certos, em que nós sejamos o dono da verdade. Faz parte da nossa natureza. E nesse embate teológico que eu acompanhei lá, achei muito interessante, inclusive, porque o livro ele te introduz naquilo. Ele realmente foi muito feliz na proposta dele, porque ele consegue te levar a ficar raciocinando junto com cada um dos autores. Mas no final ele traz a definição dele e é muito boa, eu gostei muito, inclusive. Porque ele admite que existe alegoria, mas assim, existe um limite para isso, né? E a gente vai entender um pouco isso na avaliação dessa nossa parábola que nós vamos hoje falar aqui. Mas eu acho muito importante, só quero trazer isso para vocês, porque eu acho que todo cristão precisa buscar o crescimento, tanto na graça, que é o principal, porque a graça ela te liberta de uma coisa chamada paixão. A paixão, quando se está estudando a Bíblia ou a teologia, ela se torna uma coisa maligna. Maligna. Porque você se apaixona pela sua própria visão ou pela visão de outros. Deus não nos chamou para nos escravizarmos. Deus nos chamou para sermos livres. Muita gente se escandaliza com algo que eu sempre digo para as pessoas. Cristo não morreu. Eu não vejo Cristo morrendo para me salvar. Eu vi Cristo morrer para me libertar das garras da morte. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Deus amou o mundo e Deus libertou o mundo inteiro. Agora, todos quantos o receberam o poder de serem feitos filhos de... Eu sou salvo por ter recebido o sacrifício que foi feito por todos. Todos estão livres. Agora é escolha sua e minha se colocar na condenação eterna que é a morte eterna, ou na vida eterna, que é o que Cristo traz para cada um de nós, que é vida e vida com a... Mas que a vida com abundância, melhor do que só crer, é você buscar experimentar cada dia esse crescimento que é graça constante e conhecimento. Mas um conhecimento conduzido por algo que o Gordon lá de lá traz também para a gente, que é o reino de Deus. O reino de Deus está manifesto em nós. Está manifesto no meio de nós e pode ser manifesto através de nós. O reino de Deus é essa presença maravilhosa do Espírito Santo que nos dirige pelo conhecimento da palavra de uma maneira que você sempre possa glorificar o reino de Deus e não querer estar certo ou estar errado. Você só precisa entender que assim, existe um certo, Cristo. O restante, meus amados, podem discutir o que desejarem. Nós podemos discutir nossas visões aqui o quanto desejarmos,
mas nós nunca estaremos 100% corretos. Agora, existe um que está 100% correto, porque ele já é completo. Mas nós, um dia, seremos completados. Quando? Quando chegarmos no reino, que hoje está manifesto no nosso meio. Mas um dia nós estaremos inseridos por completo nesse reino, que é o reino do amor do nosso Pai. Então, essa é só a minha introdução para a gente compreender um pouco a respeito do que os livros também trazem, porque eu gosto de trazer, e essas coisas são maravilhosas. Eu sempre digo, às vezes eu fico lendo um livro e fico procurando alguma coisa que realmente possa me aclarar, né, na questão do conhecimento do reino. E esses são os livros que têm ajudado muito. Inclusive, eu achei um outro que é do John MacArthur, né? E eu peguei um outro que o próprio Craig traz, que é o tal de Snodgrass. Eu ainda não comecei a ler o livro, mas eu achei ele em português, eu vou ler também, porque eu achei muito importante você entender algumas visões desses autores. Amém? Agora, uma coisa que essa passagem, essa parábola traz acho que como ensinamento para nós, é que assim, a alegoria ela é muito clara, né, dessa parábola. Porque não tem como dizer que o que está escrito aqui é o que Jesus queria dizer só. Que era um homem, era um pai de família. Não, esse pai de família ele tem um significado. Ele tem a ver realmente com o nosso Deus. Porque na nossa forma de lidar com as coisas, nunca um homem faria o que esse pai de família fez. Nem nós, sendo cristãos, nem a igreja da nossa atualidade consegue se comportar como o reino de Deus se comporta. Porque nós dizemos crer no reino, mas nós nos comportamos de uma forma completamente contrária, às vezes, ao que o reino nos ensina a nos conduzir. Por exemplo, esse homem ele sai logo cedo. Mas o texto já começa dizendo assim, ó, porque o reino de Deus é semelhante. Então o reino de Deus é semelhante a um pai de família que sai logo de manhã. Então a vida cristã não é uma vida cristã. A gente aprende uma coisa aqui. Uma coisa diferente da alegoria são os ensinamentos que a gente pode tirar dessas parábolas. Uma coisa que a gente aprende nessa parábola é que a obra do reino de Deus nas nossas vidas, ela não começa na hora que a gente... Não dá para você fazer de qualquer jeito. E a gente vai encontrar isso em vários textos da Bíblia que vocês lembram. Por exemplo, Davi, ele dizia que ele buscava a Deus de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Mas de manhã é um momento em que a gente precisa aprender que é um momento importante de se buscar a Deus. Tem gente que acha que de manhã é para dormir. Tem gente que acha que, né, o melhor sono que eu tenho é na parte da manhã. Então, eu faço essas outras coisas em determinados horários, que para mim é mais propício. A gente entende que, assim, Deus, ele não ama como nós amamos. Nós transformamos amor em um sentimento. Né? Nós transformamos amor em sentimento. E amor de verdade, o amor verdadeiro que é Deus, ele não é um sentimento. Amor é uma base. É uma atitude de se colocar como base para a construção dos sentimentos. Deus, ele é amor porque ele é a base sobre a qual construímos todos os nossos sentimentos. E quando eu falo de sentimentos, eu estou falando de relacionamento. Então, assim, Deus deveria ser a nossa base de construção do nosso próprio relacionamento com Ele. E Ele já traz aqui que para você estabelecer um relacionamento, precisa ser
muitas vezes de manhã. Muitos têm o hábito de acordar de manhã, fazer um devocional. Muitos têm o hábito de orar assim que acorda, antes de sair até para trabalhar. Mas os muitos que eu falo aqui são poucos, né? Se a gente for avaliar o cristão de maneira geral. Hoje, muito poucos cristãos acordam de manhã e se sentem assim, necessitados de acordar meia hora mais cedo para fazer uma oração. A grande maioria dos homens e mulheres da nossa atualidade precisam acordar mais cedo porque precisam fazer maquiagem. E homem também agora, né? Tem que maquiar. Fazer o cabelo, né? Meu filho mesmo, se for para ele sair de manhã, ele vai querer acordar uma hora mais cedo para ficar enrolando os cachinhos dele lá. Mas pergunta se pensa que precisa acordar de manhã para estabelecer um contato com Deus antes de sair. Entendeu? Não, e dificilmente, viu, irmão? Porque coloca um fonezinho de ouvido, bota uma musiquinha ali, e vou dizer uma coisa para você, viu? Louvor não é contato com Deus. Louvor, quando você coloca no fone de ouvido e começa a escutar, na maioria das vezes, é só um entretenimento. É só o que ele gosta de ouvir. E isso é entretenimento. Então a gente precisa aprender o que é um relacionamento com Deus. Mas assim, só para estabelecer o que é a alegoria aqui, o pai de família a gente pode considerar que é Deus, como a maioria. É a alegoria simples. Não preciso ficar fazendo, né, aquele exercício, aquela pirueta que os pregadores fazem aí para poder chegar. Da Olimpíada, né? Piruetas da Olimpíada. Quem que vai chegar numa definição mais bonita, mais impressionante, né? De fazer o povo chorar de emoção quando escuta. Gente, a Bíblia não existe para isso. Quem convence os homens do pecado é o Espírito Santo. Eu não preciso ficar, né, fazendo coisas aqui mirabolantes para impressionar vocês ou fazer vocês chorar e no outro dia a vida de vocês continuarem do mesmo jeito que era antes. Porque a grande situação que a maioria das pessoas não percebe é que assim, quando eu mexo só com a sua emoção, a emoção passa. Paixão acaba. Entende? Paixão, infelizmente, acaba. Então não adianta só fazer você se apaixonar por algo bonito que eu digo aqui. Não adianta. Né? Então assim, os trabalhadores, é claro que somos nós. Né? É claro que somos nós. Todos nós que precisamos e dependemos de Deus. E não existe nós. O mundo inteiro precisa e depende de Deus. Mas é exatamente o ponto. Por exemplo, ele saiu para buscar essas pessoas por volta das 6 horas da manhã. Quantos estão prontos para trabalhar pelo reino às 6 horas da manhã hoje? Entende? Então, quantos estão preparados logo cedo para o reino de Deus? Fica essa... Nessa vinha tem um administrador, tem um mordomo também. Aí esse mordomo, a gente pode colocar Cristo inicialmente, mas assim, são os pastores que administram tudo isso. Mas também é o Espírito Santo, que está cuidando o tempo todo da salvação, e que está buscando, que está fazendo esse trabalho. E no final, nós vamos receber esse pagamento. E é interessante que assim, muitos estudiosos vão lá e começam a pensar na questão das inversões, né? De os primeiros serão os derradeiros e os derradeiros serão os primeiros. E isso, quando você olha na parábola, não dá para você transformar isso num fundamento, tipo, no fim vai ser assim, os últimos vão ser os primeiros e os primeiros vão ser os derradeiros. Não, não necessariamente.
Não vai funcionar assim no reino de Deus. Essa parábola traz isso para ilustrar para nós uma circunstância que vai ser comum. Porque muitos que disseram crer em Cristo ao longo do caminho se perdem, e tem pessoas que foram alcançadas por aqueles que se perderam e que viveram muitos anos no Evangelho, que se sustentam e alcançam salvação. Aí o que? O último passou na frente. Mas não quer dizer que isso seja comum. Porque, por exemplo, eu posso pegar aqui o pastor Celso. Quantos anos o pastor Celso tem de evangelho? 200. Alguém acredita que ele vai se desviar em algum momento? Eu tenho plena confiança de que isso nunca vai acontecer. Porque eu sei as vivências que ele já teve. Eu sei todas as oportunidades que Satanás já levantou contra ele. E em todas ele foi derrotado. Em todas o diabo foi derrotado. É isso que eu quero dizer, viu, irmão? Então, assim, tem um louvor do Voz da Verdade que ele fala assim: ainda estou aqui, depois de ter passado por vales e montanhas, por rios e mares, por cova tão profunda, pelo desprezo. Então, ele só vem falando: ainda estou aqui. Todos nós, como cristãos, vamos passar por... Mas uma coisa que é bom a gente olhar é assim: não é para o que passou, nem para o que vai vir. Eu só preciso olhar para o agora. E agora eu ainda estou... O amanhã não pertence a mim. O amanhã pertence a Deus. E eu confio em Deus. Então eu confio o meu amanhã a Deus. Então, eu creio que amanhã eu estarei ainda aqui. Mas a alegoria em si, ela é muito simples, mas eu não quero parar na alegoria. Eu quero trazer para nós hoje o que essa parábola tem para nos ensinar como vida, não uma vida mundana, mas uma vida espiritual. Muitos pastores que eu pesquisei e assisti palestras deles, trazem essa parábola da vinha, e eles abordam muito a questão de uma humanidade, sabe, adulterada. Então, assim, falta nas pessoas humanidade. E nem sempre falta humanidade. Falta nas pessoas espiritualidade, no sentido de espiritualidade em Cristo Jesus. Então, por exemplo, todas as pessoas do mundo, de alguma maneira, têm uma espiritualidade. Mas elas têm uma humanidade e uma espiritualidade. Só não tem até o criminoso. Se você pegar lá o Marcola, ele tem uma visão espiritual. E ele tece para ele mesmo lá uma conduta espiritual completamente deturpada. Mas tem. Tem pessoas, se você for conversar, eu conversava com diversos pessoas envolvidas com roubos, matavam pessoas. Na minha vida, infelizmente, eu tive essa possibilidade, né? E assim, você vai lá conversar com a pessoa, ele fala que ele matou ontem uma pessoa, mas ele crê em Deus. E ainda fala: Deus me ajudou. Eu não fui ver, a polícia não me pegou. Que a polícia não me pegou. Eu falo assim ainda: ele deu um tiro, mas Deus me ajudou que o tiro passou do lado e eu acertei ele e matei o desgraçado. É assim que a pessoa fala, na naturalidade, como se Deus estava ajudando ainda. Se você pega na Bahia, por exemplo, aqueles coronéis lá, a maioria deles, a gente sabe, ao longo da história toda de escravidão que o Brasil passou, a maioria eram católicos. E católicos, mas católicos que matavam os escravos, católicos que chicoteavam, católicos que abusavam de mulheres. Até hoje nós temos uma série de religiosos que se dizem crer e fazem coisas que não tem nada a ver com o evangelho. Então, assim, nós somos
uma linha religiosa que precisa ser liberta do mundo e se estabelecer de verdade no reino de Deus. Porque ser religioso segundo o mundo, infelizmente, é muito errado. Muito errado. Te permite sentir coisas e pensar coisas completamente fora da realidade espiritual. Mas uma coisa que eu fiquei meditando ao longo da semana e que eu quero trazer para nós, que essa parábola traz, é a questão da filosofia do mérito. A filosofia do mérito. Todos nós somos, de alguma forma, aprisionados nessa filosofia do mérito. Ou não é verdade? Quando eu falo mérito, é quando você considera que a pessoa merece o que ela conquistou. Então, assim, você vai conversar com uma pessoa, aí você pensa assim, fulana conseguiu um emprego lá de, sei lá, nutricionista na empresa, na melhor empresa do Brasil. Aí a maioria das pessoas que conhecem ela vão falar assim, ela merece, porque ela se esforçou tanto, ela acordava cedo, ia para a faculdade, ela fazia estágio não sei aonde, ela fazia isso, ela fazia aquilo, então ela merece. Nós pegamos tem o tal do Pablo Marçal, eu não conheço muito ele, não acompanho muito aquele cara, mas de vez em quando eu escuto ele falar alguma coisa, ele sempre está trazendo algo com base no mérito. E há um tempo atrás, quando ele defendia lá o presidente Bolsonaro lá, o antigo presidente Bolsonaro, né? Ele falava muito que ele era pastor, inclusive. Só que aí você pensa, um cara que valoriza mais o trabalho dele, porque tudo é graças ao trabalho dele, tudo é graças a um código, a um não sei o que lá dos estudos, dos aprendizados dele, tudo que ele conquistou é graças àquilo. Então, assim, infelizmente, nós todos somos, de certa forma, envolvidos nessa filosofia de mérito, que assim, a gente acha que a gente conquista as coisas, por exemplo, eu consegui isso porque eu mereço, porque eu fiz, eu aconteci, eu não consigo simplesmente entender que assim, só consegui porque foi Deus. Porque desde o dia que eu nasci, existia um plano de Deus sobre a minha vida. E por mais que eu me esforce em muitas coisas, por mais que eu me esforce no meu trabalho, por mais que eu me esforce nos meus estudos, por mais que eu me esforce em qualquer coisa que eu faça nessa vida, não existe sentido de acreditar que há um mérito nisso. Por quê? Porque Deus foi quem me permitiu acordar de manhã para realizar todas essas coisas. Então não dá para eu pensar, porque no final do dia o patrão me chamou e falou assim, hoje eu vou te dar um prêmio aqui, porque hoje você trabalhou muito bem. Um dia, eu morava em Montanha, no Espírito Santo, e eu estava passando por uma casa, e uns amigos meus estavam lá trabalhando com uma moça, com uma senhora lá que tinha areia e pedra para colocar para dentro da casa dela, que ela estava fazendo uma reforma, e eu passando, olhei assim, meus amigos ali com as latas, com as pás, falei assim, eu posso ajudar vocês? Só pensei isso. Não estou fazendo nada, estou à toa, posso ajudar vocês? Pode. E aí eu comecei. E eu, para trabalhar, meus amados, eu gosto de trabalhar mesmo. Então eu comecei a pegar pá. E eles viram que eu estava trabalhando, sossegaram e eu lá. Coloquei tudo para dentro. Quando eu terminei, aí eu estava indo embora, a mulher da casa mandou me chamar. Aí ela falou assim, quem te chamou para fazer o serviço aqui? Eu falei, ninguém. É que meus amigos estavam aqui, eu quis fazer também, não estava fazendo nada. Ela falou, é? Eu falei, E você não quer nada por isso? Não, eu falei assim, não, eu só fiz porque eu quis mesmo. Ela foi lá e já tinha dado um valor para cada um deles, que ela combinou. Ela foi lá e me deu o triplo. E ainda falou assim para mim, eu tenho uma loja lá no Mercadão. Passa lá no sábado que eu vou te dar mais um negócio.
Eu passei lá. E aí depois disso, essa mulher gostou tanto de mim que ficou me ajudando. E me ajudou durante alguns anos. Eu tinha uma família super pobre, necessitada realmente. E às vezes ela me dava mandioca, me dava bolo de mandioca. Ela fazia um monte de coisa com mandioca, né? Ela tinha uma fazenda lá de mandioca. E até para a fazenda dela, para me mostrar como se fazia os produtos dela, ela me levou. Praticamente me acolheu. Aí você vai falar assim, foi teu mérito, porque você trabalhou, mereceu. Mas isso não acontece por mérito, isso só acontece por graça. Deus tem umas formas de trabalhar que são fantásticas. Então Deus acrescentou uma pessoa especial na minha vida para me abençoar durante um tempo. Porque eu trabalhei e mostrei para ela que eu merecia? Não, porque Deus é bom demais. Deus é bom demais. Deus me levou no lugar certo, no momento certo. Então tudo que eu fiz não foi nada mais, nada menos do que glorificar a Deus com o meu jeito de ser. Só isso que eu fiz. O restante quem fez foi Ele. Quando você trabalha bem, você não faz mais do que a sua obrigação. Por quê? Porque a Bíblia não te diz para ser um bom trabalhador. A Bíblia diz, trabalhai para os homens na terra, para os senhores na terra, como se estivessem trabalhando para mim. Então você não trabalha para conquistar um salário, você trabalha para glorificar a Deus. O salário quem te dá é Deus. E é graça, não é mérito. Nós precisamos nos libertar dessa filosofia do mérito. Porque essa filosofia do mérito nos faz olhar para as pessoas e entendermos as coisas completamente equivocadas. Porque nós olhamos para o mérito e vivemos sob o mérito, que é uma coisa mundana. Então, assim, quando eu olho para essa parábola, eu até chego a pensar, com um olhar mundano, com essa filosofia do mérito, eu chego a pensar que Jesus estava equivocado na forma de tratar esses homens. Só que, por exemplo, eu estou há 37 anos na igreja. O Fernando, quantos anos você tem? 40. 40 anos. Ele merece a salvação mais do que eu? O salário, o jornal do dia, para ele, vai vir maior do que o meu? Você acha que o jornal do dia vai vir menor para quem aceitou Jesus ontem, para quem pro Ishama, o Bruno, é Bruno, né? Ishama? Você acha que o jornal dele vai ser menor do que o nosso? Ou vai ser o mesmo? Só que isso não é uma questão só de salvação. Isso é uma questão de vida eterna. É uma questão de o reino de Deus estar dentro de nós. Porque nós olhamos para as coisas muito segundo a filosofia do mérito. E pouco segundo a filosofia do reino de Deus. Então nós ficamos olhando na igreja. Fulano chegou agora. Aí daqui 2 meses, ele leu a Bíblia, ele estudou, ele se esforçou, ele se preparou, ele se dedicou. E aí o pastor pega e fala assim, você está evoluindo. Você está desenvolvendo bem. Vai lá para o Givan e fala assim, ô Givan, deixa ele fazer uma abertura na escola dominical. Aí o que está há 20 anos vai falar assim, estou aqui há 20 anos. Nunca me deram uma oportunidade. Nunca me viram aqui. Filosofia do mérito. Só que aí eu pergunto para você, está há 20 anos, se dedicou a ler? Se dedicou a crescer? Se preparou? Se qualificou? Porque, meus amados, Deus não usa instrumentos que não estejam prontos para serem usados. O Fernando vai lá trabalhar. Se o alicate estiver cheio de dente, você vai cortar o fio?
Não dá. Infelizmente, hoje, nós temos uma quantidade de cristãos dentro da igreja muito grande que não estão preocupadas em se qualificar, em se preparar. Por quê? Porque eu preciso de um motivo para isso. Cristo não é suficiente como motivo para eu estar preparado. Nessa parábola, a gente enxerga situações que nós talvez não concordemos. Mas prestem atenção numa coisa. O homem, o pai de família que sai a assalariar e a chamar essas pessoas para trabalhar, ele sai às 6 da manhã. Depois ele sai às 9 da manhã. Depois ele sai à meio-dia. Depois ele sai às 3. E por último ele sai às 5 da tarde. Só que uma coisa que a parábola só nos conta no final é que essas pessoas que ele chamou para trabalhar, elas saíram, elas estavam disponíveis desde as 6 da manhã. O que foi chamado às 5 horas da tarde, que só trabalhou 1 hora, ele esperou desde as 6 até as 5 da tarde. Ele só não tinha sido chamado por nenhum dos senhores de vinho. Interessante que Jesus ele contou a palavra que ele está respondendo algo que aconteceu um capítulo antes. Aparece lá no Mateus 19 o jovem rico, né? Jesus falar da tua me segue, ele ficou triste. Sim. Aí Pedro, pensando dessa forma, e a gente que largou tudo, vai responder. Aí Jesus conta a palavra. Você vê? Daí Jesus responde para eles: eu chamo a hora que eu quiser. Deus que vai ser agora. Sim. Todo mundo recebe a mesma coisa. Infelizmente, né, nós servimos a Deus sob essa perspectiva do mérito, achando que assim, eu vou receber algo, eu vou receber algo fantástico, porque eu fiz isso, eu fiz aquilo, né? E a gente vê que assim, muitos vão dizer para Jesus: eu salvei, eu curei, eu operei milagres. E Jesus vai dizer para eles assim: apartai-vos de mim. Porque nunca de verdade se relacionaram comigo. Nunca de verdade se relacionaram comigo. Então, essa questão, você vê, Pedro ainda está no aprendizado dele ali, né? Então ainda eles manifestam, né? Assim como os filhos de Zebedeu vão pedir para um ficar do lado direito, outro do lado esquerdo, sem conhecimento e sem entendimento nenhum do que estão pedindo. Então assim, por quê? Porque estão muito ali, olhando a questão do mérito. Infelizmente todos nós somos envolvidos por isso e somos dominados por sentimentos que nos fazem muito mal. E eu penso que assim, o que melhor essa parábola nos ensina hoje, mais do que a própria alegoria, porque assim, meus amados, Deus já te escolheu. Deus já te tirou da inércia. Porque quando você está parado esperando alguém te escolher para trabalhar, você está ali ainda na inércia. Mas Deus já te escolheu, Deus já te trouxe para uma vinha, Deus já te chamou para uma vinha. Então você já foi escolhido. Você já foi chamado, de certa forma, né? Não dá para dizer que foi escolhido. Mas você já foi chamado para uma vinha. Porque, como ele finaliza aqui, muitos são chamados e poucos são os escolhidos. Então não basta você só ser chamado para trabalhar numa vinha. Chamado você já foi. Agora você precisa ser parte daqueles que não só querem o salário que a vinha te oferece. Não só querem aquilo que o mérito de estar na vinha te produz. Tem muita gente na igreja querendo o mérito de ser pastor, o mérito de ser professor na escola dominical, o mérito de ser cantor, o mérito de alcançar um status que aparentemente as posições dentro da igreja te produzem. Porque, querendo ou não, infelizmente, isso eu falo com tristeza, infelizmente as pessoas olham para você como se você fosse diferente delas. E tá errado ou tá certo, não é esse o mérito da questão.
Mas assim, uma coisa é certa, nós existimos apenas para sermos testemunhos. Não estou aqui, um irmão lá em Suzano disse assim para mim, Deus vai te honrar. Eu disse para ele, meu amado, eu não estou aqui para ser honrado. Eu estou aqui para ser útil. Ah, mas honra não é melhor do que... Eu falei, claro que não. Eu quero ser útil. Porque ser útil já é uma honra. Não quero ser honrado. Não quero ser chamado lá na frente. Meus amados, eu quero saber. Sabe o que eu quero saber no final da minha vida? Eu quero saber para quantas vidas eu fui útil quanto à salvação de almas. Em quantas vidas Deus me usou para salvar. Esse é o ponto principal do Evangelho. Não é se eu escrevi livro, se eu trouxe uma pregação linda, se eu... Pode pregar bonito, pode me render um status dentro do ministério. Mas nem todos que ouvem a pregação linda se convertem. Então eu oro muito a Deus para ser útil. E quando você é útil, Deus te usa de forma cirúrgica. Porque ninguém leva um instrumento para a sala de cirurgia se ele não tiver 100% pronto para ser usado. Eu quero ser como esse instrumento cirúrgico nas mãos de Deus. Quando Deus me pegar para trabalhar numa vida, eu quero que seja de forma cirúrgica. Porque estou pronto para ser usado por Ele. É só isso que eu quero para a minha vida. Eu disse para a pessoa. Não quero essa honra que muitos pensam. Deus vai te honrar, Deus vai te levantar, Deus vai te colocar. Porque Deus me tirou do monturo e me colocou entre os príncipes. Não é o meu sentimento. Eu creio em tudo isso que a Bíblia diz, porque está na Bíblia, mas não é o meu sentimento de verdade. Então, assim, eu penso que essa filosofia do mérito precisa sair das nossas vidas. Se o reino de Deus chegou até o teu coração, ele precisa começar a dirigir a sua vida, porque você precisa entender que, assim, dentro da igreja, e mesmo às vezes na sua vida, em relação ao trabalho, em relação ao estudo, você não está ali para competir. Você está ali para ser bênção na vida das pessoas. Eu trabalho e trabalho lá, estou lá no Einstein e as pessoas falam assim para mim, poxa, você está trabalhando assim para puxar o saco? Eu falei para eles, não, se você me observar, você vai ver que eu nem fico perto do chefe. Você vai perceber que, diferente de todos vocês, eu não tiro foto do que eu faço, eu não envio foto para o chefe do que eu faço, eu simplesmente faço porque eu gosto. Faz parte do meu caráter. E se você quiser, eu faço o seu também. Se o problema foi esse, que alguns ficam enciumados que eu faço. Às vezes a pessoa não pôde fazer, eu vou lá e faço o serviço dele. Fala, pois eu faço o seu também, fique em paz. Eu faço tranquilo, para todos que eu puder fazer, eu faço. Porque eu trabalho crendo em Deus. O único que precisa me ver é Deus, que faz justiça de verdade. Ah, mas a irmã falou, Deus está vendo, Deus vai te abençoar. Eu falei, também não estou com pressa, viu, irmã? Eu gosto de estar onde eu estou. Porque se Deus me colocou aqui, Ele tem algo para me ensinar. Então, quando eu estou num problema difícil, eu não me sinto apavorado. Eu gosto de estar naquela situação. Porque se tem uma convicção que ninguém tira do meu coração, é que se Deus me permitiu estar ali, é porque Ele vai me dar a porta de escape na hora correta, no momento certo e do jeito mais justo possível. Então, assim, nós precisamos entender o que essa parábola quer nos ensinar de verdade. Não é só a questão do reino de Deus, não é só a questão da salvação, porque a salvação é algo que nós já temos. Para a salvação, você só precisa crer. Se você tem dúvida quanto à sua salvação, de verdade,
Hoje você precisa começar a repensar a sua vida com Deus. Você precisa começar a restabelecer um relacionamento com Deus, para que essa dúvida não exista mais no seu coração. Porque nós cristãos não precisamos ter dúvidas quanto à nossa salvação. Porque a nossa salvação já foi conquistada e não é agora. Foi conquistada lá na cruz do Calvário. Então ela já foi me garantida lá na cruz do Calvário. Hoje, Ele me chamou para essa salvação que já estava garantida. Então, há 37 anos atrás, Jesus me chamou, o Espírito Santo de Deus me convenceu e me chamou para essa salvação que já foi conquistada na cruz. Há 40 anos atrás, Ele chamou... fugiu o nome. Fernando, ó. Às vezes a gente... é um branco, né? Chamou o Fernando. E Ele vai chamando aqueles que hão de ser acrescentados a essa salvação. Então eu preciso ter dúvida dessa salvação? Não, eu não preciso ter dúvida. Mas essa parábola está dizendo para mim que eu preciso mudar quem eu era antes de ser chamado. Eu não posso ser mais essa pessoa que eu era antes de ser chamado. Eu preciso ser agora uma novidade de vida. Eu preciso ser uma nova criatura. Então assim, se eu acreditava que as coisas eram conquistadas por mérito, eu agora percebi que eu não tinha mérito nenhum para ser chamado. Mas mesmo assim Jesus me chamou. Então agora eu começo a olhar para as pessoas com uma compaixão, com uma boa vontade completamente diferente. Então assim, esse pai de família, ele não vem chamar uma pessoa às 5 horas da tarde porque ele precisa de alguém 5 horas da tarde. Ele vem chamar essa pessoa às 5 horas da tarde porque essa pessoa precisa dele. Porque essa pessoa depende da ajuda dele para sustentar a sua casa. Então assim, nem sempre, meus amados, nós precisamos trabalhar na questão do mérito. Às vezes você encontra uma pessoa que é muito boa, com poucas oportunidades, e Deus te coloca na vida dela para você abençoá-la de todas as formas possíveis, inclusive financeira. Eu já fui tão ajudado, a própria irmã Ana ali já me ajudou tanto. Aí o que eu vou fazer? Dinheiro eu não tinha para pagar ela. Eu oro a Deus e Deus com certeza não deixa faltar nada para ela. Porque nem bem que você faz diante de Deus fica sem o devido galardão. Então quando o Felipe ainda traz de Pedro, Jesus diz para ele que no reino de Deus você vai receber quanto? 100 vezes mais. Então pensa, 100 vezes mais, você acha que é a casa que ele deixou? Com certeza, a morada no céu vale muito mais do que 100 vezes mais. Mas sabe quantas vidas Deus salvou através da vida de Pedro? Será que tem coisa mais importante na vida da gente do que ser instrumento de salvação na vida de pessoas? Do que ser um testemunho de Deus para abençoar a vida de pessoas? Então, meus amados, não é o dinheiro que você conquistou ao longo da sua vida. Inclusive, uma coisa que eu admiro essa igreja e sempre admirei é a disponibilidade que as pessoas aqui têm para servirem a Deus com seus bens. Porque não existiria tanto trabalho com crianças como tem nessa igreja aqui, se o coração de vocês não fosse pronto a servir a Deus com o que vocês têm, o que vocês ganham. Então se Deus permite que vocês tenham bons salários, bons ganhos para dizimar, para, serem dizimista, ofertante em obras tão importantes como essa, esse é o principal objetivo de Deus em abençoar a vida de vocês. Se vocês nunca entenderam isso, entendam isso hoje. Porque nós não precisamos de tantas vaidades como nós nutrimos na nossa vida. Nós usamos dinheiro para manter muitas das nossas vaidades. Mas Deus nos abençoa, sabe para quê? Para que sejamos cada dia mais úteis. Eu hoje
Já é o do término, né? Então já só vou finalizar. Eu fiquei lendo essa parábola e o que mais me marcou nela foi exatamente essa questão que eu quis trazer e definir mais para vocês, que é a questão da filosofia do mérito. Porque eu acho que é algo que todos nós precisamos ser libertos. Porque nós dizemos crer em Cristo, nós dizemos servir a Cristo, mas nós vivemos julgando as pessoas por questões de mérito. Entende? E assim, ó, Cristo não nos perdoou por mérito nosso. Cristo nos perdoou porque Ele nos amou. Então, nós precisamos começar a amar as pessoas, independente de quem seja. Nós temos aquela filosofia de olhar assim para uma pessoa e falar, como se nós fôssemos espírita, né? Meu santo não bateu com o dela, né? Aí, ó, não fui com a cara daquela pessoa, nem conhece a pessoa, nem se deu a... né? E já toma uma posição completamente antagônica à pessoa. Deus não nos chamou para isso. Deus nos chamou para, no mínimo, nos esforçarmos em conhecer a pessoa e mesmo conhecendo as mazelas da vida da pessoa, nós tentarmos ajudá-la. Porque não somos nós que precisamos muitas vezes dessas pessoas, mas elas com certeza precisam do mesmo Jesus que nós dependemos e pelo qual nós vivemos todos os dias. Então, talvez você vai encontrar pessoas que pareçam estar a 1 hora só do término do dia, mas elas dependem de você para terem um alimento espiritual, para levarem um alimento espiritual para a família delas, para abençoarem a família delas com o dia delas. E ficaram o dia todo inerte, sem saber o que fazer, mas Deus te enviou lá para que elas saibam o que fazer e recebam o jornal do dia da forma que Jesus tinha guardado no coração para dar para elas. E eu não preciso ser invejoso, eu não preciso ficar na filosofia do mérito. Eu posso simplesmente glorificar a Deus, porque mesmo Ele tendo me chamado às 6 da manhã, eu tenho a alegria de poder ser útil por mais tempo do que aquela última pessoa foi. Então, ó, a única bênção que nós que somos crentes há mais tempo temos na nossa vida, sabe qual é? É que nós somos felizes há mais tempo do que aqueles que foram chamados por último. Então, enquanto você não entender isso, talvez no final inverta a questão de os primeiros foram mais felizes, os últimos foram mais felizes do que os primeiros. Mas se você tiver essa boa consciência, não vai ter como inverter, porque você vai ser feliz do primeiro ao último dia. E essa é a glória de você ser um cristão que se entende como um cristão, do primeiro até o dia que Cristo te chamar para a glória dele. Amém? Deus os abençoe. Desculpa a simplicidade da minha abordagem, mas espero que tenha sido bênção para a vida de vocês, assim como tem sido para mim. Amém? Deus abençoe.